Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo, você aqui é muito bem-vindo. Gostaria que você, que está assistindo esse vídeo agora, fica no vídeo comigo até o final, porque nesse vídeo aqui eu vou montar um esboço, eu quero te ensinar a você montar uma pregação expositiva. Tem 3 tipos de pregação. Tem a pregação temática, textual e a expositiva. Então, fica no vídeo comigo, você, pregadores que começaram a pregar agora. Quer aprender a montar uma pregação expositiva? No livro de Efésios. Abra sua Bíblia aí comigo. No livro de Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10. Tá? Que diz assim, ó. No demais, irmão meu. Quem está falando aqui no demais, irmão meu, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está aqui, escreveu para a igreja de Éfeso. Ele escreveu dizendo assim, no demais, meus irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Então, Paulo aqui está pedindo que a igreja de Éfeso, que ela seja, fortaleça no Senhor Jesus. Então, ele está pedindo para o povo de Éfeso, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e também na força do seu poder. No versículo 11 ele diz assim, e também revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, meus irmãos, contra as astutas e ciladas do diabo. Quero dizer para você, meus irmãos, que está ouvindo esse vídeo agora, você que vai montar o esboço, esse inimigo aqui não é o diabo. Eu quero deixar bem claro para você. Na vida espiritual aqui, está trazendo aqui, ele está explicando a cilada, ó, revestir, no verso 11, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então, Paulo está pedindo para a igreja de Éfeso, né, se revestir de toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Esse diabo aqui, ele está se referindo ao povo. Pessoas que se levantam contra. Olha aqui, ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Por que? No verso 12 diz assim, por quê? Porque não temos que lutar, olha aqui, contra a carne. Veja só, não é o diabo. Não, é os inimigos de nossas vidas, de nossas almas. Contra os inimigos dos crentes. Ó, porque não temos que lutar, ele dizendo para o povo de Éfeso, para a igreja de Éfeso, ensinando. Dizendo assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra também aqui os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. No verso 13 de Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, tá vendo? No dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. O verso 14, estais, pois, firme, tendo cingido o quê? Os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O verso 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, Paulo aqui está pregando, está ensinando para a igreja de Éfeso. Aí você tem que ler o texto várias vezes e também repetir.
as lições, lê e fica repetindo a leitura por várias vezes, pelo menos umas 15 vezes. E também lê com cuidado, dividindo os pontos, vírgula, os acentos, tá? Lê com cuidado. Então, aqui você acabando de fazer leitura do texto, você vai fazendo pergunta para o texto, quem escreveu foi Paulo, para quem Paulo escreveu, foi para a igreja de Éfeso, ele está pedindo que o povo ali, dizendo, meus irmãos, né, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, revestir vós de toda a armadura de Deus para que possais estar firme, porque nós não devemos lutar contra o sangue. Não é verdade? Nós temos que lutar contra, oração, revestindo de poder, para que nas tentações que os inimigos venham nos tacar, nós esteja firme, que não possa desfalecer com qualquer pedrada, com qualquer palavras. Prende isso aqui. Ah, mas é o diabo. Não, o diabo que ele está se referindo é as tentações dos inimigos da nossa vida, das nossas almas. Então, ele está pedindo que nós seja firme. Nós não vai lutar com o seu inimigo, dentro da igreja, seus inimigos. Quem foi que lutou, tentou matar José? Foi o diabo, foi os irmãos. Então, lembra disso que ele aqui está pedindo para nós ficar firme em Deus. Não deixar desanimar por qualquer palavra, por qualquer fofoca. O irmão foi assim, os irmãos estão assim, olha como a irmã pregou, olha como o irmão está andando, olha como o irmão... Então aquilo você vai enfraquecendo, se você der ouvido. Mas Paulo está pedindo para nós ser firme, se fortalecer na oração, no jejum, no poder de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, não deixar os inimigos querer nos abater. Os inimigos não é o diabo. Aprenda isso aqui nós estamos trazendo para o dia de hoje. Então, fica firme no poder de Deus. Seja forte. Aquele que ora, aquele que busca Deus, pode vir a casa construída na areia, vem um vento e derruba. Mas se a casa é construída na rocha, que é Jesus, que é Deus, que é a palavra, que é a oração, que é o jejum, pode vir vento, pode vir pedrada, os irmãos, os inimigos podem fazer rodinha, fazer grupinho para tentar falar mal de você. E você não cai, não desanima, está sempre pregando, sempre louvando, sempre buscando, sempre caminhando, porque você está firme na palavra, na oração, no jejum, está firme, está se revestindo de toda a armadura de Deus para que venha predada, venha se levantar contra ti, os inimigos. Então você está firme. Amém? Então você pregou todo o pano de fundo aqui. Agora você vai montar a pregação. Aí a pregação que eu vou montar para você é expositiva. A pregação expositiva você não vai pregar em outro texto. Você não pode ir para outro texto. Você pode, se esse livro aqui é Efésios capítulo 6, versículo 10, pregue em Efésios capítulo 6, versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, o 4, o 5, o 10, o 11, o 12, o 17, o 18, fica dentro do texto. Pode ser Efésios capítulo 1 por diante, até chegar ao 6, até chegar ao 7, pegue dentro desse livro que é onde Paulo está ensinando o povo de Éfeso. Fica aqui dentro, aqui tem muito assunto. Vamos lá? Eu não vou te dar o tema aqui, o tema você procura. Então é bom saber que o título aqui, o título aqui desse texto que nós acabamos de ler, que é Efésios capítulo 6, o título é o quê? O bom combate. Que combate é esse? O combate da fé. O título. E o assunto, presbítero Mariano, que assunto é? Se o título é o bom combate da fé, que Paulo está falando, e esse assunto é o quê? O assunto, eu até anotei aqui, ó. Tá? Eu estudei o texto e notei aqui. O assunto, o título é o bom combate da fé, no texto de Éfeso, capítulo 6, versículo 10 por diante. O título é o bom combate da fé, e o assunto aqui do texto, o assunto é aspectos relacionados com a guerra espiritual do cristão. Então aqui você vai pregar sobre o assunto do aspecto relacionados
com guerra espiritual do cristão. Então, saiba que todo cristão, toda igreja, ela tem uma guerra espiritual ali dentro. Então, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Então, aqui, o assunto desse texto aqui, está falando o assunto, os aspectos relacionados com guerra espiritual do cristão. Paulo está ensinando isso. Aí você traz aqui, dentro desse texto, eu vou te dar aqui 3 tópicos. Você divide esse texto aqui, de Efésios capítulo 6, onde Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso, para nós se revestir de poder, a armadura de Deus. Então, Paulo está ensinando aqui. Nesse texto aqui, eu vou te dar 3 tópicos. Divide sua pregação em tópico, tá? É muito bom. Aí o primeiro tópico seria assim, ó. O moral do cristão. Olha o primeiro tópico. O moral do cristão. Qual é o moral do cristão? Está no versículo 10 ao 14. Tá? Que primeiro subtópico diz assim. O moral do cristão, ele deve ser elevado. Tá? Está no verso 10. Tá? No versículo 10. Ele deve ser elevado. Segundo subtópico. O moral do cristão, que é o tópico. Ele deve ser firme. O versículo 11 ao 14, tem que ser firme. Aí o segundo tópico dessa mensagem seria assim, a armadura do cristão. Que armadura é essa? Está no versículo 14 ao 17, você vai ler. Aí abaixo coloquei um subtópico, o segundo tópico, a armadura do cristão. Primeiro subtópico, ele deve ter caráter defensivo. Está no verso 14 ao 17. Segundo subtópico, baseado no segundo tópico, que é a armadura do cristão. É o quê? Segundo, ele deve também ter aqui, ó, orate, ofensivo, verso 17, da parte B. O terceiro tópico, a vida de oração do cristão. Primeiro, ela deve ser persistente, tem que orar sempre. Está no versículo 18. E o segundo ponto aqui, subtópico, baseado no terceiro tópico, vida de oração do cristão. Segundo, ela deve ser intercessora. Está no versículo 18 de Efésios 6, está no versículo 18, que a vida do cristão ela deve ter uma vida de oração, intercessora. Então, orar sempre, interceder-se ali. Então, aqui está o esboço aqui, ó, que eu montei aqui. Dá para você ler aqui? Eu montei aqui um esboço, ó. Não coloquei o tema, mas coloquei o texto, que é Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. O título desse texto aqui é o bom combate da fé. O assunto desse texto aqui, o assunto é os aspectos relacionados com a guerra espiritual do cristão. Aí coloquei 3 tópicos. Primeiro tópico, a moral do cristão, está no verso 10 ao 14. O segundo tópico, a armadura do cristão, está no verso 14 a 17. E o terceiro tópico, a vida do cristão, a vida de oração do cristão, está no versículo 18. Pronto. E abaixo coloquei um subtópico. Veja aí se dá para entender. Então aqui é uma mensagem expositiva. E a mensagem expositiva, você não pode ir para outros textos, que nem a mensagem temática, você pode andar a Bíblia toda, baseado na referência do tema. A mensagem textual, você pode ir em outros textos bíblicos, mas ir lá rapidinho e voltar. Só que essa mensagem expositiva, você tem que ficar dentro do texto. Que o texto aqui é Efésios capítulo 6, verso 10 por diante, você tem que andar dentro da Bíblia, aliás, dentro do texto de Efésios, que vai falar sobre Paulo incentivando a igreja de Éfeso a se revestir de poder, da armadura. Então você procura ficar dentro do texto citado aqui, que é Efésios capítulo 6, versículo 10 por diante. Pregue aqui dentro do texto, é a mensagem expositiva, tá bom? Aqui você pode tirar um tema também, mas aqui está pronta a mensagem. Ó. Eu coloquei título, assunto, que o assunto é o aspecto relacionado com a guerra espiritual do cristão, e aqui 3 tópicos
E abaixo dos tópicos eu ainda coloquei alguns subtópicos que te ajuda a ministrar. Amém? Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Volta o vídeo aí e veja direitinho, porque essa mensagem aqui é uma mensagem expositiva, é muito forte, tá bom, amados? Deu para entender? Se você aprendeu alguma coisa aqui, se te ajudou esse vídeo, vá nos comentários, por favor, deixe nos comentários. Peça um vídeo que você deseja aprender, seja uma pregação, como pregar em qualquer texto, como você montar um esboço em qualquer texto bíblico. Peça nos comentários, meus irmãos, por favor, vá nos comentários e comente lá o que você achou. Eu estou aqui para te ajudar. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.